Boa tarde, gente. Sou André Rima, já é a segunda vez que eu faço palestra. Fiz no primeiro e no segundo. Também fui aluno do LIBA, né? Devo ir mais vezes ainda, porque sempre a gente precisa, de vez em quando, alguém ouça a gente. Né? Acho legal o LIBA. E eu sou apaixonado por dar aula, então, assim, por causa dessas questões, às vezes de linguagem, eu tento simplificar o máximo possível, porque eu dou aula para criança e para velhos também, para idosos, assim. E muitas vezes até a palavra laringe, eles não sabem do que se trata. Realmente, às vezes acontece isso. Bom, hoje eu vou falar sobre interpretação, que é um dos assuntos mais esfumaçados que eu acho, na minha opinião. Eu vou falar da parte auditiva, tá? O som da interpretação. Bom, eu já fiz algumas óperas, já fiz musical também. E por isso eu tive que usar muito, trabalhar muito. Os diretores musicais pegavam no meu pé. Por necessidade, eu precisei aprender bastante disso. O que é cantar para mim? 50% é interpretação. O áudio, tá? Não é a parte corporal. 40% afinação e apenas 10% é técnica. Isso que a gente está pegando aqui é 10% só do que a gente precisa para cantar. E esses 10% tem que fazer trabalho pelo resto todo. O que é um cantor sem afinação? O que é um cantor sem interpretação? Não é nada. Sem interpretar, ele vira um cantarolado. Né? Se ele não colocar uma intenção, uma vontade de fazer alguma coisa na voz, ele não é nada. Não, é sobre a interpretação que você falou, o áudio, eu não entendi. O áudio da voz. Não a interpretação corporal. Eu posso fazer uma cara de... atirei para o lugar. Entendeu? O áudio da voz. A minha voz... atirei para o gato. Diferente. O áudio da voz. A voz como um instrumento interpretativo. Os outros instrumentos, por mais que você consiga colocar uma interpretação, mas a voz é o mais magnífico que tem. Você consegue mudar a ideia de uma palavra, de um som, de uma nota que você está cantando, conforme o jeito que você fala. Você pode falar amor, você pode falar amor. Você dá significado diferente, né? Você dá significado diferente ao que você está falando. Então a voz é o instrumento mais interpretativo que existe. Não tem nada mais magnífico do que a voz para dar vida à interpretação. E o cantor é esse ator. Ele é como se fosse um ator da voz. Da mesma forma que o Antônio Fagundes empresta o corpo dele e os movimentos dele para o personagem, o cantor empresta a voz dele para aquela música, para o personagem daquela música. Isso, e conforme a pergunta esqueci o seu nome, Wagner, a mensagem tem que ser condizente com a interpretação vocal que você está fazendo. Né? Você não pode fazer uma interpretação brava, de raiva, uma música romântica, às vezes, que não quer dizer muito aquilo. Senão, o que acontece? Você perde a credibilidade, você perde a autenticidade daquilo que você está cantando. Isso acontece muito. E também misturar. Você está numa mesma frase, muda a intensidade, a intenção que você está cantando numa mesma frase, dando vários significados diferentes. Isso bagunça um pouco, desequilibra um pouco a música. Faz com que você perca a credibilidade do que você está falando. É a mesma coisa que uma pessoa mentirosa, né? De tanta pessoa ficar mentindo, você já não tem mais credibilidade nela, né? Então, conforme você dá credibilidade ao que você canta, você também, as pessoas acreditam mais em você. E você tem mais carisma também, se você é original.
Isso. Cada sílaba que você canta, você precisa justificar aquilo. Não só fazer a cena, só fazer a força, só aplicar a técnica e não ter um significado daquilo. Você tem que justificar com a ideia da letra e também com a dinâmica que você está dando, com a técnica que você resolve usar para aquela partezinha, né? Você quer botar um drive numa parte que é romântica. Não vai funcionar bem. Dependendo do que você está falando, não vai funcionar bem. Na verdade, é uma continuação da pergunta que o rapaz fez. Eu vou fazer um exercício simples. Por quê? Exercício. Porque eu fiquei buscando alguma coisa para ensinar isso para os meus alunos. Porque eu pesquisava e eu via. Não, você segue a letra, você tem que sentir. Na sola do pé. E botar isso pra fora na música. Meu Deus, mas isso é muito nuvem na minha cabeça para eu explicar para um aluno só por isso. Eu preciso de algum detalhe, um link com a vida real para que ele passe isso para a música dele. Eu vou chamar também o Dantas, novamente, que vai ser minha cobaia. Todo mundo chamando. Que vai ser minha cobaia. Pedestal. Codinome Severino. Isso. Aí eu desenvolvi um exercício, não é necessariamente com essa pauta que eu fiz aqui, mas essa é mais reduzida para a gente tentar. Eu não preciso saber teoria a nível master para saber isso aqui não. Está escrito embaixo, tá? Só disse que vocês precisam saber, tá? Vamos fazer normalmente como se você estivesse na aula de canto, isso aqui. Por quê? Porque às vezes o ator ou o cantor, por exemplo, não está num dia bom. Você pode estar mó deprê. Aí você tem que cantar uma música alegre. E tem que parecer que você está alegre cantando. A mesma coisa se você está muito alegre e tem que cantar uma música muito baixo astral. Você tem que ser profissional como um ator na hora de cantar. Certo? Você tem que convencer naquele momento que você está triste, mesmo você não estando. Tá? Então não basta só sentir, você tem alguns truques vocais também para isso. Fácil, né? Simples. Simples, básico. Aí eu pergunto, qual que é a mensagem que está sendo transmitida nesse exercício? Nenhuma. Não tem nenhuma mensagem sendo transmitida aí, certo? Só o ritmo e notas musicais, nenhuma mensagem. Qual intenção está sendo transmitida nesse exercício? Também nenhuma, certo? Então a gente vai trazer isso para a vida real, tá? Eu vou trabalhar algumas intenções que eu sugiro nas minhas aulas para que a gente chegue nisso na música também. A primeira é essa. Hi. Lembra do exercício? Agora o que acontece? Tem bastante professor aqui, certo? Vocês também vão ser o professor do Dano, tá? Eu quero que vocês escutem ele cantando esse mesmo exercício, só que ele vai cantar com raiva, tá? Você vai cantar isso com raiva. E eu quero que vocês fechem os olhos, tá? Vocês fechem os olhos. Vai ficar mais fácil pra mim. Pra quê? Porque eu quero que vocês observem se o som do que ele cantou chegou pra vocês uma voz com raiva. Independente da cara que ele vai fazer.
Tá? Isso não tem a ver com a parte teatral do corpo, é voz, tá? Raiva, Dantas. Canta isso com raiva. Mas assim, quanto mais for a sua raiva, melhor. Não é uma raiva de uma música, não. É a sua raiva do Dantas. O Dantas pisar no calo e você tá com muito puto. Você vai ser chamado no próximo palestrante. Isso. De novo? Vamos lá, gente. Fechem os olhos, por favor. Aí. Esse tom. Com raiva. Isso. Vai lá. Dó, mi, sol, dó, sol, mi, dó. Primeira tentativa. Chegou a raiva pra vocês? Chegou pra mim uma vontade de fazer cocô. Raiva, Lucas. Raiva. A sua raiva. Vamos de novo. Chegou sofrimento, dor. Vamos lá. Obrigado, esqueci. A cola. A cola. Vamos lá? Valeu, Lima. Te amo. Raiva. Fechem os olhos. Segunda tentativa. Dó, mi, sol, dó, sol, mi, dó. Se você tá com raiva, é desse jeito que você vai falar. Eu nunca vocalizei com raiva. Então, é essa mistura que eu tô querendo propor. Treta, hein? Entendeu? É a mistura que eu tô querendo propor. A vida real com a música. Entendeu? Essa é a mistura que eu quero propor. Vida real, você com raiva. Não tenta fazer uma música, não. Não, já pensei Pegou? agora. Tipo, Você com beleza, raiva. alô no pentelho, vamos Isso. vocalizar. Vai lá. Dó, mi, sol, mi, dó. É bonzinho, né? É um professor bonzinho. Tá fofo. Ok, então tudo bem. Eu não vou insistir nessa raiva, tá? Vamos passar para a próxima intenção. Tá? Dó, mi, sol, dó, sol, mi, dó. Muita raiva. Tristeza. Tá? Tristeza. Você tá na guia, caindo a chuva, você levou o pé na bunda, ou sei lá, morreu alguém na família. Mas eu quero um exagero. Exagero. Mas a sua tristeza. A sua tristeza máxima. Dó, mi, sol, mi, dó. Ah, desgraça, né? Eu não sei parecer raivoso. Bem difícil. Alegria. Tá? Você ganhou na Mega Sena. Aí vão confundir com gays. E a sua alegria da. Não, a sua alegria da vida real com a música. Ok. Dó, mi, sol, mi, dó. Pode ser um pouquinho. Qual que é o maior exemplo, gente, de música alegre? Power Metal. O maior exemplo, Mais alegre que isso não tem, né? Então tá, vamos aí. o maior exemplo de música alegre é um parabéns pra você. Não tem ninguém canta triste uma música dessa. Mais uma tentativa para alegria, mais uma tentativa. Dó, mi, sol, mi, dó. Melhorou um pouquinho. Vamos para a próxima sugestão. Imponência. O que é imponência? É aquela pessoa que manda. Não é aquela pessoa que obedece. É o chefe, é o pastor, é o político que está em cima do palanque. É aquela pessoa que não tem fraqueza na voz. Tá? Vamos trazer para sua vida. Você agora é chefe, você que manda nessa porra. Você é o pastor. Entendeu? Você que manda nessa porra. Deixa ele entrar no personagem. Pô, é legal. Imponência. Vai, Valdomiro. Dó, mi, sol, mi, dó. Chegou raiva agora. Não é raiva, é imponência. Mais uma tentativa. Dó, mi. Respira.
toque. Tá alegrinho, tá fraquinho. Não tá imponente. Não tá imponente. Dó, mi, sol, dó, sol, mi, dó. Tá? Duro, forte, conciso. Tá? Vocês fazem umas aulinhas de Romantismo. Romantismo, gente, o que acontece? Eu acho que 90% das músicas do mundo falam de amor. Então, se você, uma hora vocês vão se esbarrar numa música de amor. Né? Então não tem jeito, não tem como se livrar do romantismo. Então é o seguinte, cara. A menina tá ali. Você vai falar, não importa o que você fale pra ela, importa o jeito que você vai falar com ela. Mas tem que ser o jeito do Dantas. Do Dantas, não pode ser o jeito do Vando nem do Fábio Júnior. É o seu romantismo. Vamos lá? Dá-me sol, dá, só me dá. Meninas! Meninas, foi bom ou não foi bom? Ganharam vocês? Hoje não vai ter. Não vai rolar os 5 então? Ok, Dantas, obrigado. Esses foram alguns exemplos, tá? A gente pode entrar em mais detalhes. Eu coloquei ali ironia, esperteza, sensualidade, embriaguez, acalanto, esperança, etc. Autoavaliação. Após ter feito isso, o que a gente tem aí? O próprio Dantas pode fazer uma autoavaliação. O que convenceu a voz dele, o que não convenceu? Assim como vocês mesmos podem fazer esse mesmo exercício. Gravar. Você vai fazer com o aluno, no meu caso, extremamente conceitual, só entende quando você faz o seu falar, os valores. O que eu costumo falar para os meus Tem um alunos poder alto de abstração de raiva. é o seguinte: você quando estiver no palco, você esquece que eu existo. Esquece técnica vocal, esquece respiração, esquece tudo que você aprendeu. Isso é para você treinar na sala de aula e na sua casa. Você subiu em cima do palco, você esquece que um dia você estudou técnica vocal. Porque se você aprendeu, vai acontecer. Se você não aprendeu, não adianta você pensar em nada disso que não vai acontecer. Você diz, né? Eu acho que técnica para mim é quando você consegue esquecer aquilo. Né? Você desenvolve. Você automatiza. Você automatiza. Você não pensa mais naquilo. Aí você sobe no palco e vai acontecer porque você aprendeu automaticamente e ficou. Cara, fica muito tempo isso. Você fica muito tempo, não entendi. Desculpa. Tem outra forma. Quando ele fala tecnicamente como fazer essa raiva. Isso, eu já passei por isso. A gente muitas vezes precisa de provas, né? Precisa de uma coisa mais palpável, né? Eu vi a videoaula do Liba, você traz pra cá, vai pra lá, traz pra cá. Eu acho que depois que a gente já tem um certo conhecimento de ressonância, a gente consegue entender o que ele está dizendo. Eu não conseguia ver essa parte de consciência estésica. É metáfora, né? Então eu buscava toque. Eu buscava por toque. Foi por isso que eu fui aprender o Street Level 5. A gente trabalha muito com toque. Tem determinados pontos no nosso corpo onde a gente toca para poder saber onde é que está vibrando, se está vibrando, se isso acontece mesmo, se não. Ou seja, como se a gente tivesse prova real. Tá? Mas eu não vou entrar nesse tema agora, porque até na tua próxima eu posso entrar nesse tema. Tá? Então, Dantas, cadê o Luiz? Ó, na raiva você conseguiu fazer de uma outra forma. O que ele não convenceu mesmo? Me esqueci. Alegria, eu acho, né? Acho que alegria e romantismo. Então, isso em você é algo que você, na vida pessoal, não está convencendo. Então, você Não, gente, não. Isso pode acontecer com todo mundo. Isso acontece comigo. Isso acontece comigo, acontece com vocês. Né? Tem os meus que têm mais dificuldade em ter raiva, tem os meus que têm mais dificuldade em ser triste, por exemplo. Então, cada um vai trabalhar um aspecto. Mas na hora que a pessoa, por exemplo, na hora que ele precisar ficar com raiva, ele vai mostrar uma raiva falsa, de repente.
Isso na música vai acontecer. Né? Ele vai tentar cantar uma música que tenha raiva, mas não está chegando essa raiva para quem está assistindo. Né? Isso na ópera isso é muito forte, gente. Tanto que, assim, quando vocês... Eu aconselho todo mundo um dia na vida a assistir ópera. Por quê? Porque é voz só, não tem microfone, não tem caixa, não tem nada. Então, às vezes você pode estar assistindo uma ópera, eu já fiz uma ópera em russo. Eu mesmo não entendi aquilo que estava escrito. Não, mas a gente passou 6 meses ensaiando aquelas palavras. Mesmo que você não saiba russo, se você assiste uma ópera, você entende a ópera inteirinha. Você consegue entender, não importa a língua que ela está. Mas você sabia o sentido do que queria dizer. Você recebe uma sinopse, né? Um livreto. E André, deixa eu fazer um advogado aqui do Dantas. Opa! Você colocou... Ele é romântico. Porque assim, ó, vocês não acham que é muito mais fácil demonstrar raiva em uma determinada região? Eu falo em notas, porque assim, ó, na região falada. Ele estava numa região que é meio próxima da voz falada. Então, não seria mais fácil eu, com raiva? Ei! Então, só que na Entendeu? música você não tem essa opção. Não. Você vai ter que fazer lá em cima e você vai ter que fazer lá embaixo. Não, mas na música está associado. lógico. Geralmente o momento de raiva da música é numa região mais alta. Uma região. Nem sempre. É que assim, eu falo comigo que eu canto de tudo, né? Eu canto, se me chamar pra cantar em casamento, qualquer coisa eu vou cantar. E a gente não tem que se preocupar com isso. A nota lá em cima você tem que fazer com raiva. A nota lá embaixo tem que fazer com raiva. Se tipo a gente fizer, mesmo que você não realize, você não esteja sentindo aquilo, mas você com o conhecimento da técnica você conseguiria reproduzir aquele Isso, som. eu já vou falar sobre isso. Espera só um pouquinho, já vai chegar nisso aí. Aí dá uma avaliação. No rock, gente, no rock. O que vocês percebem dessas intenções que a gente fez aqui? Quais são as mais usadas no rock? Só de olhar essa cara do povo aí. Raiva, imponência. Sem dúvida, a imponência é rara. Tem um pouquinho de outras coisas? Às vezes tem. Mas assim, às vezes mesmo numa música romântica, você percebe que é uma voz ativa. Nunca uma voz passiva. Às vezes você pode pegar uma música romântica, ele não está cantando. Não, ele está cantando com uma voz, de certa forma, um pouco imponente, porque é característica do rock. Isso. Se você cantar com uma voz passiva, começa a deixar de ser rock, vira sertanejo, vira pop, vira outra coisa. O rock tem essa característica. Então, se você às vezes pegar uma música sertaneja, que tem a guitarra, tá? Se você cantar ela de uma outra forma, ela vai parecer mais rock. Tá? Isso foram umas pesquisas que eu andei fazendo. Porque é sempre uma voz ativa. Mesmo o Love of My Life, é sempre com uma voz de quem manda, não de quem obedece. Por mais que seja lenta a música. Tá? Aí, respondendo. Aí a gente entra com algumas técnicas para incrementar isso, que é as que a gente já conhece. O ajuste do timbre, que eu chantei, cabeça, que vão incrementar essa interpretação, deixar ela mais real, menos real. Que assim, às vezes a gente faz até inconsciente. Se a gente quer fazer uma criança com raiva, você faz uns ajustes técnicos na voz para fazer aquela interpretação. Ajuste de volume, se você falar às vezes com mais intensidade, com menos intensidade, você tem um resultado na sua interpretação diferente. Lirismo, que tem muito no heavy melódico, né? Que você põe um pouquinho de canto lírico, né? Um pouco de excesso, às vezes bastante vibrato, para incrementar a sua interpretação. Faltei significativo, se é isso que eu acabei de fazer, tipo uma criança gritando.
um personagem de uma rock ópera que precisa ser uma criança, mas que também sempre tem que ser rock. Falsetes significativos que eu costumo chamar. Os drives, você vê como o drive deixa a coisa muito mais agressiva. Não é só enfeite, ele também dá autenticidade a algumas partes musicais. Você quer fazer um personagem que é muito severo, muito bravo, ou um monstro. Você se utiliza do drive. Então, se você não está de bom humor, olha, se você está de bom humor, está muito feliz e precisa cantar uma música monstruosa que mata alguém na música, mas você não está no clima, mas você tem técnica para isso, que é o drive. São essas técnicas e você tem um drive que faz isso. Bom, é isso aí, gente. Eu tinha falado de interpretação, já falei. Eu represento também essa comunidade vocalista de metal há 12 anos já. A gente está sempre tendo eventos. Tradicional já em São Paulo. O próximo evento vai ser dia 14, que é daqui a 2 semanas. O que eu promovo nesse evento? É a possibilidade dos cantores se apresentarem mesmo sem banda. Essas 2 bandas aqui de baixo, elas fazem apoio para os cantores. Então, se você quer cantar, executar uma música e não tem banda para isso, mas quer cantar com banda, quer fazer um material, quer divulgar, vai nesse evento aí, que é show de bola. Era bom se fosse próximo do congresso, porque essa galera... Eu tentei fazer perto do congresso, mas os donos das casas não liberam qualquer data que eu quero. Que aparece. Exato, eu queria muito fazer isso. Bom, tá aí meus links. Então, concluí, gente. Muito obrigado, espero ter ajudado. André, muito obrigado. Yara, muito obrigado, tá? É legal a gente ver, e o André tem uma grande experiência como cantor, como professor, mas eu gostaria de chamar a atenção para o lado cantor do André, levado para dentro de sala de aula. Essa coisa da intenção, sem dúvida nenhuma, onde da intencionalidade, ela deve ser usada assim como uma ferramenta, porque a partir disso, sim, a gente acaba conectando com a técnica. Aí cabe ao professor, é uma escolha no final das contas, transformar isso em questões fisiológicas, se for o caso, mas é legal arrancar do aluno intenções. Alguém disse, o Dantas disse, falou, vou ter que fazer uma coisa mais teatral, aulas de teatro, ele brincou. No final das contas, isso é legal. O contrário é verdadeiro, às vezes a gente tenta com a técnica, com o movimento, mas como a Lorena B chamou a atenção, às vezes a porta de acesso do cara não está rolando, ele não está conseguindo acessar aquilo. Então, claro, óbvio que eu sou suspeito, eu vou defender. Vamos tentar ir pelo fisiológico quando não der pelo lúdico, vamos dizer lúdico, Mas sim, vamos usar o lúdico. Vá que no lúdico o cara resolve o que eu queria resolver, e não está dando, ele vai lá, eu digo pra ele, tá, então fica com raiva, ele vai e resolve exatamente o que eu queria. Então é juntar as coisas, cara, acho que tá perfeito. Muito obrigado, tá? Show de bola, uma salva de palmas novamente, senhoras e senhores, André Rima.